Olá, olá, boa noite a todos. Vamos chegando. Hoje a gente vai falar sobre por que grande parte dos problemas de um casamento tem solução com o ajuste da comunicação. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar hoje e eu espero que seja de enorme valia para vocês e faça sentido na vida de vocês e melhore consideravelmente o relacionamento do casamento de vocês, tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho, tá? E a gente já vai começar. Eu tô achando aqui um pouquinho escuro, né? Vocês estão achando? Vou tentar aqui, ver se ligando essa luzinha aqui dá uma ajudada. Não ajudou muita coisa não, né? Mas tá bom, né? Então, esperar só mais um pouquinho. E a gente já começa a nossa live falando sobre por que grande parte dos problemas de um casamento tem solução com o ajuste da sua comunicação. Esse assunto é super interessante, ele é de fácil aplicação, mas precisa de empenho, de treino, de boa vontade para fazer. E é uma das coisas que poucos casais procuram, né, para fortalecer o relacionamento deles ou para solucionar problemas do dia a dia, principalmente, porque é através dos problemas do dia a dia que acaba matando aquele sonho gigante, né, que a gente gosta tanto. Ah, obrigada, então a luz tá boa, né? Muito obrigada aí pela informação. Então vamos lá. Eu vou começando então aqui pra gente e aquecendo aqui a nossa conversa. E a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o que é a comunicação e como é que a gente adequa ela, tá? Então vamos lá. Comunicação é aquilo que o outro entende e não o que você diz, né? Isso eu acho que boa parte das pessoas já sabem, é conhecido, virou quase que um jargãozinho, né? Essa história da comunicação. Mas o que você realmente precisa entender dessa história é que você precisa aprender a decodificar o máximo possível a informação para levar isso quase que mastigado para o outro. Porque uma vez que você precisa entregar para ele ou para ela, né, aquilo que é possível dele ou dela entender, você precisa entregar decodificado. Então a gente tem dentro da comunicação um interlocutor e a gente tem um receptor. O interlocutor, então, ele vai ter que, através da observação daquele receptor, entender qual é a melhor forma de fazer um pedido ou uma explicação, uma explanação sobre o assunto que ele quer levar para essa pessoa, tá bom? Bom, e o que no final das contas isso quer dizer? Eu vou contar uma historinha minha que vai fazer, eu acredito que vai fazer mais sentido para vocês entenderem isso, tá? Quando eu era mais nova, eu tinha feito um curso de inglês e eu tava indo na Disney pela primeira vez na minha vida, tá? E aí, quando aquele parque tava para abrir, o coração, quem já foi na Disney alguma vez na vida sabe disso, o coração, né, que as emoções estão indo na garganta, né? E quando o parque abriu, então, todas as minhas expectativas, né, e aquela emoção toda estavam ali presentes comigo. Assim também é dentro do nosso relacionamento. A gente está com as expectativas e com as emoções presentes dentro do nosso relacionamento, né? Enfim, o parque abriu, eu estava então com as minhas expectativas e as minhas emoções ali alinhadas e de repente começam a abrir os brinquedos e tal, me divertir.
E bateu aquela fominha, morri de sede e eu queria achar um quiosque para poder comer, para almoçar, né? Então eu lancei mão do meu inglês lá com a moça do parque e falei para ela, olha, eu queria saber onde é que eu posso comer e tal, e ela me deu um direcionamento. Na hora que eu me comuniquei com ela, eu usei do meu perfeito inglês aprendido dentro da escola de inglês, que na verdade ele era uma decoreba, né? Ele não era fluido dentro de mim. E a moça que estava me ouvindo, na cabeça dela, por ela ouvir uma coisa, uma frase tão bem construidinha, ela, ok, eu tô falando com uma pessoa fluente. Então ela me explicou como uma pessoa fluente entenderia o percurso até o tal do quiosque. Percebe? Nessa história, óbvio que eu não entendi nada do que ela me falou, porque eu não tinha a fluência necessária para entender a comunicação dela. Resultado da história, eu entrei em estado de frustração, eu já estava com dor de cabeça, e então eu fui tentar descobrir o meu caminho lá para o parque, e quando eu descobri e tal, me alimentei e tal, e tinha a segunda parte do parque, né? O segundo turno do horário do parque. Quando eu fui para esse segundo turno do horário do parque, por eu estar com dor de cabeça, eu não conseguia aproveitar o parque da forma como talvez eu tivesse aproveitado de manhã, né? Então, se você me perguntar hoje, Carla, você lembra dos brinquedos que você foi a primeira vez que você foi na Disney? Com toda certeza eu vou te dizer que eu lembro dos brinquedos que eu não fui porque eu estava com dor de cabeça. E talvez eu me lembre daqueles que mais me marcaram a ida dentro do parque. Percebe? Quando a gente tem uma experiência negativa com a comunicação, ela consegue estragar todo o nosso projeto. E por isso é que você precisa estar atento ao que você vai comunicar para o outro e entender se o outro de fato entendeu e decodificou aquela história. Ou seja, pelo fato de eu não ter inglês suficiente para entender o que a moça me disse e ela ter entendido que eu entendi o que ela estava falando, o meu dia de parque foi estragado. E assim é dentro do nosso relacionamento. No nosso relacionamento, a gente também entra com expectativa, a gente também entra com emoção, assim como na hora da abertura do parque. A gente começa a se comunicar e aí pode haver uma confusão da linguagem na hora da comunicação, que gera dor, né? A minha dor de cabeça, por exemplo, que vai gerar uma expectativa não atendida, então gera frustração, né? E depois disso, a gente fica com uma lembrança negativa daquela experiência. E assim a gente vai acumulando essas mesmas historinhas dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento, ao ponto que chega um momento que a gente não sabe mais puxar o fiozinho do novelo e saber onde foi que a coisa realmente pegou e ficou ruim. Tudo bem até aí? Bom, e o que você então precisa entender dessa história, né, que eu te contei da Disney e que realmente acontece dentro do seu casamento quando você tá com essa comunicação disfuncional? É que você não pode presumir. Apesar de você conhecer essa pessoa há muitos anos, a presunção de que aquela pessoa entendeu o que você disse pode levar você a cometer um erro, né, na sua comunicação com ela e repelir ela de perto de você. Porque toda comunicação que não é bem feita, o que ela faz é afastar aquela pessoa de você. Você fica desinteressante e você é repelido, né? Então você precisa adequar a sua comunicação o tempo todo. Aí você fala, mas Carla, eu já conheço essa pessoa há 20 anos. Aí que está o maior dos problemas. Porque quando a gente está conhecendo a pessoa,
a gente está sempre atento a descobrir coisas novas sobre ela. E quando a gente imagina que essa pessoa já está descoberta, você já sabe tudo sobre ela, você esquece que todo mundo se modifica ao longo do tempo e que todas as pessoas, elas entram em um processo evolutivo, seja de forma negativa, seja de forma positiva. E porque ela está nesse processo de evolução, se você continua trazendo para dentro do seu relacionamento as mesmas ações, as mesmas reações, as mesmas perguntas e a mesma forma de se comunicar, dificilmente você vai chegar junto dessa pessoa e criar com ela e restabelecer com ela novamente um laço de intimidade e de cumplicidade, porque você perde o bonde, porque você entende que você já conhece aquela pessoa e tá faltando então você se renovar, né? Você ficar atento ou atenta a essa mudança e alteração da comunicação. Ai, mas Carla, é só um esforço que vou ter que fazer, o outro não vai fazer nunca. Toda comunicação que ela é alterada, ela traz do outro uma resposta nova. E toda vez que você provoca o outro uma resposta nova, imediatamente você está provocando uma mudança nessa outra pessoa. E à medida que você tem consistência em entregar isso toda hora para essa pessoa, aos poucos ela está obrigada a te dar novas respostas e aos poucos as mudanças vão acontecendo, tá bom? Bom, então até aqui tudo entendido, tudo perfeito? Não pode presumir que você conhece a pessoa e esquecer que ela está no estado evolutivo da vida dela, seja negativamente ou positivamente, tá? Então, quanto a isso, você tem que usar como antídoto a pergunta. A melhor forma de você compreender se essa pessoa está mesmo no estado evolutivo, seja para o negativo ou positivo, é quando ela começa a repelir você, porque você está agindo como sempre agiu a sua vida inteira e de repente ela começa a repelir você, é a hora de entrar a pergunta que faz com que você então se coloque novamente no mesmo espaço de tempo que ela imagina que ela está, né? É como se você se modernizasse junto com ela, como se você dissesse assim, olha, eu tô acompanhando você, eu não tô para trás não, tudo bem que até ontem, anteontem, eu tava te tratando e te enxergando como uma pessoa que eu conhecia há X anos atrás e que a gente tá junto há tanto tempo, mas eu percebi que você mudou. Então eu tô tentando acompanhar essa sua evolução e aí você não diz se é negativa ou positiva, mas você faz suas autoavaliações e você sabe, então, se isso tá sendo positivo ou negativo esse caminho, tá? E aí para isso, então, você vai ter aqui a observação e a sensibilidade que vão ter que ser uma nova estrutura na sua vida, né? Assim como a gente diz que vamos abrir o olhar para o belo, né? Vamos descobrir e abrir o olhar para o novo. É a mesma coisa, se você não era uma pessoa que observava e que tinha a sensibilidade da alteração, é interessante para que você tenha uma comunicação mais efetiva com o seu marido, com a sua esposa, que você então comece a ter esse olhar do porquê é importante você estar sempre em observação e ter a sensibilidade de perceber as nuances da comunicação que esse outro traz para você. E para isso tem um exercício, tá? Você vai fazer o seguinte, vai anotar, como sempre, que eu sempre explico pro pessoal. Você vai pegar papel e caneta, um belo dia, com muita calma, com muita tranquilidade, de preferência sabendo que isso não vai alterar o seu estado emocional. Você vai anotar todas as situações recentes que você se lembra de que você não estava bem com essa pessoa e que coisas aconteceram e que você percebeu que a pessoa foi mais ríspida, que a pessoa falou com você de uma forma que te repeliu, né? Ou que a pessoa te deu uma resposta atravessada, ou que gerou uma discussão, e você vai anotar tudo isso, tá? Depois que você anotar tudo isso, você vai
pescar aí nas historinhas que você está escrevendo para você mesmo avaliar, você vai pescar quais foram as reclamações dessa pessoa. Geralmente as reclamações são algo do tipo: você não me dá espaço, você tem sempre razão, você acha que está sempre certo ou certa, você me trata como um incapaz ou uma incapaz, você sabe de tudo, né? Geralmente são essas frases de reclamação que aparecem dentro da discussão e que você vai então selecionar essas frases. Depois que você selecionar, você vai ter que compreender o seguinte: atrás de cada frase dessa existe um pedido subliminar. E o que é esse pedido subliminar? Quando você diz para uma pessoa: você está me tratando como um incapaz ou como uma incapaz, o que você está dizendo para ela, pedindo para ela é: me dê a oportunidade de mostrar a você a minha capacidade, né? Quando você diz para uma pessoa: você está sempre certa, né, com um tom pejorativo, né, de deboche, o que você está dizendo é: eu gostaria de mostrar para você que o caminho que você está percorrendo talvez não esteja correto, está equivocada a forma como você está vendo. E você vai então decodificar essas frases para o pedido. O que essa pessoa tanto te pede que vira, na verdade, uma grande discussão sem objetivo nenhum no final das contas, tá? Depois que você fizer essa decodificação, você vai guardar tudo com você e você não vai plantar essa oportunidade de falar com essa pessoa sobre esse assunto. Você vai esperar esse assunto emergir, porque uma vez que você está dentro do relacionamento, esses assuntos eles acontecem dentro da rotina, né? E você vai terminar com eles um a um. De que forma? Quando o assunto emergir e você perceber que vai se tratar daquele assunto, que aquela pessoa já vai te acusar de que você trata ela como incapaz, por exemplo. É sempre que começa aquela história, termina em uma acusação de que você trata ela como incapaz. Então você vai trazer e falar assim: olha, só um minuto, vamos parar aqui rapidinho. Eu tenho percebido que toda vez que acontece X, você entende que eu estou te tratando como um incapaz. Você teria um pedido a fazer para mim? Você queria que eu te tratasse de outra forma? Ou você gostaria de se tornar mais ativo ou ativa em determinada situação? O que de fato você gostaria de fazer diante dessa situação? Quando você joga essa pergunta para a pessoa, não necessariamente precisa ser do jeito que eu estou falando, porque o que eu estou trazendo para você é a técnica pura, onde você tem que adequar a sua realidade, a sua forma de conversar, né? Então você não vai chegar lá, você sempre conversa de forma descontraída e toda vez que, né? Não é assim, você vai trazer a sua entonação de fala, que é conhecida dessa pessoa, e você vai trazer essa pergunta para o contexto. Duas coisas vão acontecer nessa história. Primeiro, que essa pessoa vai se surpreender, que ela estava pronta para a briga habitual e ela vai se surpreender e ela vai parar tudo e ela vai tentar te responder da forma mais adequada. Ou ela vai entrar em deboche e ela simplesmente não vai te dar atenção nenhuma. Quando ela fizer isso, se ela entrar em deboche, o que você vai fazer vai ser... Tá travando a live? Deixa eu dar uma olhada. Ai, deixa eu ver aqui, gente. Tá travando a live, né? Só um minuto, por favor. Ih, eu não tenho como ver. Não tenho como ver aqui se tá... Não tenho, porque se eu sair da live, ela cai. Que pena, né? Vai agora? Foi? E aí, minha gente, será que vocês estão aí? Agora eu tô perdida aqui, se foi, se não foi. Eu mudei aqui de... esqueci o nome do negocinho da internet. Então tá, foi, beleza. Então, acho que agora vamos ver se vai parar de travar. Vou então só voltar aqui um pouquinho, então. Então,
Beleza, obrigada. Então tá boa aí agora, né, a conexão. Tá ok. Beleza, beleza, muito obrigada. Bom, então vamos lá. Então você trouxe a fala nova para aquela pessoa, né? Vamos recapitular um pouquinho. Na hora que... Beleza, obrigada, agora foi. Na hora que a briga vai começar, que você já sabe que aquela briga sempre faz aquela acusação, você, antes que a briga comece, você já dá aquela paradinha, olha só, para aqui um pouquinho que eu queria trazer uma coisa para você. E aí você faz então aquela pergunta do seu jeitinho, né? A forma como vocês se comunicam, que a outra pessoa consegue decodificar e entender você verdadeiramente. E você então vai fazer a tal da pergunta que você vai mostrar que você já anda observando que toda vez que acontece X, existe acusação Y, ou a pessoa reclama de, né, aí você não depende, use bem as palavras, porque falar a palavra acusação, a outra pessoa pode se sentir ofendida, né, então você sabe com quem você está lidando e qual a melhor palavra para se colocar, tá? Então, ou é porque você, toda vez que acontece isso, você reage X, e aí quando você reage dessa forma, eu percebo a sua insatisfação ou que você gostaria de espaço, por exemplo, uma pessoa que ela reclama, por exemplo, que ela se sente sufocada. Qual é o pedido subliminar pela história do sufocamento? É espaço e privacidade. Eu percebo que você talvez, né, esteja em busca de espaço e privacidade, porque você sempre diz para mim que você está se sentindo sufocado ou sufocada, né? É verdade isso? Eu estou entendendo corretamente? Isso faz sentido para você? E espera a pessoa te responder. E aí então, recapitulando, ela pode te responder de duas formas. Uma, ela de fato está super feliz de você finalmente ter entendido o que ela queria dizer e ela te responder super feliz, né? E você tem uma ótima abertura então para vocês começarem um novo diálogo na vida de vocês, onde essa pessoa, inclusive, ela vai ter um bom olhar sobre essa pergunta, porque ela vai perceber, primeiro, que você está interessada ainda nela, né? Segundo, que você está observando o processo evolutivo dela. Você viu que ela não parou no tempo, então que você não precisa tratá-la ela como você tratava há 5, 15, enfim, 3 anos, 4 anos, o tempo que vocês tenham, né, de juntos. Você não precisa ter parado no tempo e achar que eu já conheço e é assim e vai ser assim sempre. Então ela entende que você está observando que ela entrou num processo evolutivo e aí a gente já conversou, seja ele negativo ou positivo, é uma questão da pessoa. Mas você mostrou que você está em observação. E outra que você não parou no tempo. E quando você mostra que você melhorou, que você não parou no tempo, o olhar dessa pessoa para você também dá uma modificada. Porque ela fala, bom, se ela melhorou para me observar... E vamos combinar que todo mundo pensa o quê? O que é melhor para mim? E aí você está trazendo o que é melhor para essa pessoa. Então, assim, bom, se ela sabe fazer o que é melhor para mim, ela sabe fazer o que é melhor para ela. Se ela sabe fazer o que é melhor para ela, cara, deixa eu dar atenção para ela, né? Porque, afinal de contas, eu não quero perder esse relacionamento. Nós estamos finalmente evoluindo, né? A gente estava parado, estagnado na vida, tá? A segunda resposta que ela pode te trazer pode ser em tom de deboche. E aí você vai se autorrespeitar e você vai dizer, não, então tudo bem, se você acha que a questão que eu estou trazendo não é relevante, não tem problema nenhum. Outra hora a gente conversa sobre isso. E aí você não permite que ela continue o assunto da história da briga que ela gostaria de começar, né? Aquele tom e gerre habitual. Então você não permite que ela continue, você simplesmente se retira. Sai do ambiente, vai fazer outra coisa, de preferência dá até uma saidinha de casa para não correr o risco de vir correndo atrás de você num cômodo e ficar no ouvido falando alguma coisa, tá? Então você tem essas duas estratégias para finalizar essa história aí
do seu exercício. Então, para quem ficou pixado, deu errado aí, porque a conexão ficou meio ruim, a gente teve que trocar, o exercício, então, era você observar o que eram as brigas, do que se tratam as brigas, e depois que você faz essa observação, então, que você escreve as suas historinhas das suas brigas mais comuns, você vai ver qual é a reclamação que aparece. Toda reclamação que sempre aparece tem um pedido subliminar nessa reclamação, você vai decodificar esse pedido, e aí quando acontecer novamente a oportunidade dessa história aparecer na sua frente, você não vai criar a oportunidade, você vai deixar que ela faça a imersão, emerja, né? Que ela emerja naturalmente. Você entra com então as perguntas para o outro, tá? Se ele ou ela responder bem, que bom, você teve um canal de abertura onde você está mostrando para essa pessoa muita coisa, né? Principalmente que você não parou no tempo e você tem interesse em fazer com que a relação de vocês caminhe para o novo, né? Caminhe para a frente, tá? E que você está melhorando e você quer o melhor para essa pessoa. Então você começa a se tornar um ser interessante. Se essa pessoa vier de deboche, você se autorrespeita. Fala para ela que então ok, já que você entendeu dessa forma, tudo bem, não tem problema, e não permite então que a conversa continue do jeito que ela queria lá no Tom e Jerry lá da briga. De preferência, se afaste fisicamente e vá para outro espaço, tá bom? Tudo entendido até aqui, gente? Perfeito para vocês, tá? Tranquilinho? Então, beleza, tá? Bom, o que você precisa ter sempre em mente é que no automático não vale. Não presuma nada. Apenas observe, tá? E pergunte, ok? Vamos passar então para a segunda parte dessa história, que é... sim, tem um ponto muito importante, tá? Quando essa pessoa vier trazer para você, que ela tá toda felizinha, então, trazendo para você, né, as questões dela, né, que ela deu a abertura de conversa, e ela traz um pedido real e concreto para você: olha, eu gostaria que você me tratasse dessa forma, ou que isso não acontecesse e tal, papapá. Se for fácil para você de atender, beleza, você rapidamente diz ok, vou tentar, vou me esforçar, e você já mais ou menos até mostra para a pessoa qual é o plano que você vai traçar para que isso de fato se realize e aconteça. Se você tiver dúvidas ou você acreditar que não é possível para você, você vai dizer para essa pessoa o seguinte: ok, eu vou considerar tudo que você me falou e eu vou pensar como eu vou fazer isso, tá? E aí fica com aquela história de positivo. Então vou pensar em tudo que eu vou fazer pra gente ajustar tudo isso. E você vai se recolher e você vai avaliar com verdade se você é realmente capaz de entregar aquele pedido que a pessoa está fazendo para você, se respeitando e não atingindo nenhum valor interno seu, tá? Porque muitas das vezes as pessoas caem na armadilha do eu vou entregar o que o outro quer, mesmo que eu me agrida emocionalmente, né? Ou que eu fique em prejuízo. E aí, se você perceber que, na verdade, essa entrega para o outro vai te trazer uma autoagressão, o mais interessante é marcar com o outro uma conversa e falar: lembra aquilo que eu disse para você que eu ia pensar? Já pensei, só que eu tenho algumas questões que eu preciso da sua ajuda pra gente solucionar. Você não vai trazer já dizendo de cara, não vou fazer, ou não sei como eu vou fazer, ou é muito difícil, de forma alguma. Você vai repetir para essa pessoa tudo que ela disse para você que ela precisava, para lembrar ela quais foram os pontos que ela falou para você que ela precisava, e você vai dizer: olha, sabe esse ponto aqui? Eu sou capaz de cumprir, acho que eu tenho essa habilidade. Esse daqui, você sabe, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Como você pode me apoiar a fazer com que eu consiga melhorar isso daqui para eu poder agir junto com você?
né? Ou seja, você tá mostrando uma limitação sua, mas que você tem interesse de melhora e com o apoio dessa pessoa, ou seja, você tá criando cumplicidade novamente, tá? E vai ter aquela coisa que é impossível para você não vai conseguir fazer porque, sei lá, não tá de acordo com seus valores ou você não concorda, enfim. E aí você vai colocar, olha, eu posso fazer, e você deixa por último essa parte, tá? Você fala tudo isso aqui, deixa a pessoa bem animadinha, dizendo de tudo que você é capaz, e você fala, mas sabe esse ponto aqui? Isso aqui tá me incomodando muito. Eu não gostaria de fazer. Como é que a gente pode fazer para acontecer de outra forma, eu não precisar fazer isso daqui, ou minimizar, ou terceirizar para que a gente tenha o resultado? Percebe? Você deixa por último essa limitação que na verdade é um não, né? Porque você precisa saber dizer não para que o seu sim seja valorizado, tá? Percebe tudo isso? Beleza? Então tá bom. Vamos agora para a segunda parte, tá? Falei que hoje ia ser aula, né? Assim, ia ter muita coisa e é ótimo que vocês vão ter um tempão aí para aplicar isso e vale super a pena. Bom, a comunicação, ela é dentro de um casamento, ela é como um instrumento que você toca muito bem, mas que precisa ser afinado para que a música tenha uma melodia agradável, tá? Quando o instrumento está desafinado, pessoas que têm uma boa audição, elas percebem de cara que o instrumento está desafinado. E elas rapidamente vão lá dar uma afinadinha e continuam a tocar a música delas. Assim é a audição ativa de quem está dentro de um relacionamento, sabendo como faz a comunicação acontecer verdadeiramente. Quando ela percebe que a música do casamento está dando uma desafinadinha, ela para rápido, preventivamente, e ela age, tá? Quando essa escuta, né, desse músico, ela não é bem treinada, o que acontece é que ele vai tocando desafinado e sempre na tentativa e na dúvida se o equívoco é dele. Se ele está tocando a nota errada, ele não consegue perceber de cara que na verdade é um desafino da corda, por exemplo, né? E aí, vocês já viram aquele aparelhinho que se usa quando o violão, a guitarra, violino, né, principalmente instrumento de corda, quando tá muito desafinado, existe um aparelhinho para você afinar o bichinho do zero, né? Você tem que afinar do zero. E aí, então, quer dizer, é muito mais trabalhoso, ou seja, uma pessoa que é um músico, que não tem uma escuta boa, a música dele pode desafinar a tal ponto por causa do instrumento e ele não perceber que ele precisa parar tudo e ter um trabalhão para afinar aquilo. Diferente do outro que tem uma escuta bem ativa e faz com que qualquer pequeno desafino ele perceba, não, peraí, deixa eu parar rapidinho, já começar a afinar e ir, tá? Assim é dentro do nosso casamento, dentro da nossa comunicação que funciona dentro do casamento, ok? Quando você está dentro dessa comunicação, existem 10 pilares que você vai começar a observar. Se você é uma pessoa que toca a música com uma escuta afinada e você rapidamente, preventivamente, você já consegue agir e reafinar o seu casamento, ou se você é uma pessoa que tem essa escuta completamente disfuncional e de repente você precisa parar tudo e fazer grandes movimentos para poder restabelecer o seu casamento. Então vamos ver quais são esses 10 passos para você entender onde é que começa e termina a observação fina, que a gente vai substituir então a escuta do músico, né, que escuta direitinho, que escuta bem, é quem tem uma observação refinada dentro do casamento, e o músico que escuta mal é quem não tem uma observação refinada dentro do casamento, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que acontece dentro de um casamento e que significa um pequeno desafino e que você pode parar numa observação e ajustar é o ponto de insatisfação. Quando uma pessoa está insatisfeita, ela começa a mostrar pontos de revolta, de um pouquinho de desequilíbrio na fala dela,
de se sentir injustiçado, tá? E aí quando você começa a avaliar que isso aqui tá acontecendo, né? A insatisfação tá vindo permeada de sensações de injustiça e de vitimismo, por exemplo, é hora de parar e fazer o ajuste fino ali para a música continuar tocando bem, tá? O outro ponto é a frustração, e tudo isso pode ser evolutivo, tá, minha gente? Não é que é um pontinho aqui ou não. Quando você não tem essa observação fina, isso é um processo evolutivo, ó, que vai até a ladeira abaixo, tá? Então começa com uma insatisfação, vai para a frustração, e aí na frustração vem a sensação de impotência, de incapacidade, tá? E começa a minar a autoconfiança da pessoa, e uma pessoa sem autoconfiança, ela começa a ter um olhar negativo sobre as coisas. É aquela pessoa que não consegue realizar muita coisa, e aí ela começa a dizer pro outro que o outro não vai realizar, porque afinal de contas ela tem uma experiência super fantástica de coisas que não aconteceram na vida dela, tá? E ela começa a partir para esse olhar negativo. Então, a pessoa começou a ter frustração, é hora de afinar a comunicação de vocês, tá? Tudo isso dentro do casamento, né? Depois que ela tá uma pessoa insatisfeita e frustrada, vocês começam a se desentender, porque provavelmente o outro não está ainda tão insatisfeito e tão frustrado, e ele começa a falar sobre a felicidade dos resultados dele ou dela, e o outro não consegue digerir isso, e aí começa um processo de desentendimento, de desacordo entre o casal. Ainda é hora de afinar apenas lá a cordinha, dá para afinar manualmente, tá? Ainda não precisa do aparelhão lá que tem que parar tudo e afinar o instrumento por completo, tá? Depois vem as discussões, tá? Então, de um desentendimento, porque o desentendimento é meio que aquela coisa que você faz aquela conversinha meio rabugenta, rápida, e tá, tchau, e dá aquelas largadas assim, ou dá um passa fora rápido. A discussão, ela já tem ali um bate e volta de perguntas e respostas, de acusações, de situações, de experiências trazidas, tá? E aí quando isso tá acontecendo, é hora de ligar a sirene aí, ligar o sinal amarelo, que a coisa tá começando a ficar bem perigosa, tá? Ainda dá tempo de ajustar manualmente, tá? Aí, então, aqui é um ponto que muda, dependendo se é homem, dependendo se é mulher. Não é um padrão absoluto, tá? Pode ser diferente, pode acontecer de forma diferente, mas em geral, tá? Depois das discussões, para a mulher, né? O que acontece é o afastamento físico, e dentro do afastamento físico tá tanto a presença dentro da casa, né, a pessoa meio que fugindo, tentando evitar o outro presencialmente, quanto também o encontro do casal, né, as relações sexuais do casal. Então, para a mulher entra nesse quarto lugar, enquanto para o homem o que vem agora é a discussão sem exposição, tá? Começa brigas sem exposição. Ele começa a aumentar o tom da briga, começa a fazer com que aquela discussão que era uma coisa moderada vire uma coisa mais acalorada, e ela tá ainda dentro da casa, ainda existe muita vergonha de expor isso para os outros, então ainda tá dentro do ambiente ali da vida do casal e dos filhos, ok? Quando liga a luz vermelha é quando passa desse ponto para frente, tá? E aí muda um pouquinho, porque como para a mulher o contato físico, né, entrou em quinto lugar, e para o homem entrou a briga sem exposição, agora para a mulher, então, depois da falta do contato físico, vem a briga sem exposição, tá? E pro homem, então, vem a briga com exposição. Ou seja, ele começa a jogar para fora da casa
que ele está insatisfeito, que o casamento não tá bom, ele começa a botar isso para fora, para a sociedade, para a família, saber? Porque já existe uma intenção que pode ser, me fugiu agora a palavra, pode ser uma intenção na qual ele ainda não tem ela claramente formulada na cabeça dele, mas a intenção que tem por trás de colocar essa briga em exposição para fora, né, do ambiente filhos e esposa, é que ele teste o julgamento que vem para cima dele, para que ele comece a experimentar o que as pessoas dirão de uma família que está se desestruturando, para ele preparar o terreno de saída, tá? É um experimento isso, só que ele não tem, me fugiu agora a palavra que é verdadeira disso, ele não tem consciência de que é isso que ele está fazendo. De forma inconsciente, quando você expõe a briga para fora, né? E você não tá expondo para um amigo ou uma pessoa que assim a coisa tá pequenininha, sabe? É aquela que tipo, que todo mundo saiba mesmo o que tá acontecendo. Quando tá nesse nível, é um teste de como a sociedade vai julgar esse fim desse relacionamento. É um experimento, tá? E aí então, se for a mulher, vai estar entrando a briga sem exposição ainda, ela vai estar pedindo, pelo amor de Deus, para de expor a gente, ela vai estar nesse nível, né? Porque antes para ela entrou o afastamento sexual, né? O afastamento físico, que para o homem ele vai deixar isso bem pro fim, vai ser uma das últimas coisas que ele vai abrir mão, e aí ela vai então começar a falar, pelo amor de Deus, para de expor a gente, para de falar para os outros, não sei o quê, e ele vai fazer mais questão ainda de falar, porque ele está no experimento dele. Tá? Depois então que vem essa briga sem exposição para a mulher, acontece então a briga com exposição. Ela fala, tá, já todo mundo sabe, então agora foi, né? Para ela pode ser ou pode não ser o tal do julgamento, como pode ser tipo, não controlo mais, já estamos expostos, paciência, tá? E aí vem então para o homem o afastamento físico, a repulsa, né, para com a parceira, em seguida a abertura do olhar, a procura da comunicação com afinidade para outras pessoas, e aí não necessariamente procurando uma nova parceira, pode ser procurando pessoas que tenham a afinidade, né, no diálogo, na comunicação com ele. E para a mulher vem então a abertura do olhar também, depois que ela passa pela briga com exposição, ela vem para o olhar do novo, ela começa a procurar então pessoas que ela possa ter afinidade na comunicação e renovar as energias dela, né, e a convivência dela. E aí, infelizmente, acontece o pedido do final do casamento. Tá? Então esses são os 10 passos que acontecem quando a comunicação ela está desajustada. Percebe que se você tá com a sua comunicação ajustada ou preventivamente a sua comunicação ela tá atuando, dificilmente você consegue chegar num patamar desse. Porque você tá o tempo inteiro usando. Lembra da história da Disney? Que tem a expectativa e tem a emoção. Dentro de um casamento, nós temos expectativas e emoções. E aí, quando você vai se comunicar e a coisa dá errado, se você ajusta o percurso, a expectativa e a emoção, ela continua preservada. Você continua fazendo com que o seu casamento esteja em renovação o tempo inteiro. Por isso que se diz que a comunicação é uma das ferramentas mais importantes para se manter um casamento. Apesar de terem N outras situações as quais a gente precisa, né? Temos necessidades dentro de um casamento que aconteça, na verdade, tudo começa pela comunicação e tudo acaba terminando pela falta dela. Porque você percebeu que pela falta dela, até o encontro do casal deixa de acontecer, né? Então,
a falta da comunicação, ela leva à falta de cumplicidade, à falta de companheirismo, à falta de conhecimento do outro, à falta de reconhecimento para com o outro, a falta de empatia, a falta de compreensão, a falta de entendimento de uma história de vida de uma pessoa, a falta do olhar observativo, né? Acho que é observativo que se fala, de observação para com o outro, para que você tenha mais facilidade de se comunicar com essa pessoa, decodificando a informação de forma que ela entenda o seu pedido ou a sua explicação, né? A sua explanação. Então, quando você está com a sua comunicação acertada ou tentando fazer com que ela esteja acertada, preventivamente você chega no máximo às discussões, ou seja, teve insatisfação, nossa, tô percebendo que você está insatisfeito, que você está insatisfeita. Como a gente pode fazer para melhorar isso, né? Ai, teve frustração, poxa, tô percebendo que você está passando por uma frustração. Como a gente vai... E começa e não deixa nada passar, tá? Aquele exercício que eu dei lá atrás, né, no início da live, que eu não sei se ficou picadinho aí por causa da baixa qualidade, né, da internet, né, que o pessoal avisou que tava picotando e tal. Mas aquele exercício, ele já é um exercício muito poderoso para você enxergar mudanças, principalmente em você. Porque parece jargão, mas é pura verdade. Quando você muda a forma como você vai se comunicar com o outro precisa mudar a forma como vai se comunicar com você. Percebe? Bom, eu espero que essa live tenha sido de extrema importância para vocês, tá? Que faça com que a comunicação de vocês seja uma comunicação cada vez mais assertiva e adequada, né? Que funcione dentro do relacionamento de vocês. E se você tiver alguma pergunta, não tiver entendido alguma parte da live, é só você ou me mandar por aqui, né? Ainda antes da gente encerrar a live, ou me mandar pelas minhas redes sociais. Se você estiver aqui, então, pela live do Instagram, é só você ir lá na minha bio, você vai ver como me achar em todas as minhas redes sociais. E você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, e eu vou ter um prazer enorme em explicar para você mais detalhadamente como é que você pode ajustar aí um pouco mais o assunto que a gente abordou agora nessa live, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida, então já sabe, tá? Tô te esperando lá nas minhas redes sociais. E uma boa noite para vocês. Acho que aí já no Brasil já deve estar perto, né, das 6 da tarde, né? 5 e pouquinho, 5 horas da tarde. Então, meu final de tarde maravilhoso para vocês e que a comunicação de vocês fique cada vez mais funcional. Então, que cada vez mais você tenha uma comunicação que funciona dentro do seu casamento, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram da live. Obrigada, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.